A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Agora 12:00, 1 minuto, em Luiz Eduardo Magalhães, está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Cai para 5 o número de municípios do Oeste sem novos casos de Covid há mais de 15 dias. 12:00, 2 minutos, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz e José Bonfim daqui a pouquinho traz as informações pra gente, direto das ruas da cidade. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Exatamente. Daqui a pouquinho eu trago a ocupação do Oeste da Bahia, porque a divulgação do estado mudou e eu estou tentando encontrar esse dado ainda para trazer para vocês. Agora parece que eles estão divulgando a ocupação por unidade hospitalar. Vamos tentar trazer essa ocupação ainda dentro do Direto ao Assunto. Hoje, na coluna Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara, vamos falar de estresse pós-traumático. Vamos conversar com o secretário de Saúde de Jaborandi, Valdeir Brito. Jaborandi é um município do Oeste que passou quase 2 meses sem novos casos de Covid-19. E vamos trazer hoje também o relato de uma profissional de saúde que atua na linha de frente da pandemia. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 3628-2306 e também pelo Facebook. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel Santana, e para você, nosso amigo ouvinte que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto, vamos às informações do tempo. Aqui em Lem, quarta-feira de sol, com algumas nuvens, não chove. Máxima de 32 graus. A umidade está baixíssima, variando entre 31% e 69%. A dica que a gente sempre traz para você e é muito importante. Beba muita água e use soro para lavar nariz e olhos. Amanhã, a temperatura variando entre 15 e 33 graus. Em São Desidério, máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens também em Barreiras, máxima de 32 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 98,00, leve alta de 0,34%. O milho vale R$ 39,00, alta de 0,65%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 220,00, segundo a Acre Oeste. E hoje, o dólar vale R$ 5,35. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Agora a gente vai saber como é que está o trânsito com José Bonfim. Oi, Bonfim, boa tarde. Muito bem, boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Boa tarde, um grande abraço para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Luiz Eduardo Magalhães, nesse período de muita movimentação no trânsito, praticamente em toda a cidade. A gente nota isso em todas as avenidas que passam aqui pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Em destaque a Avenida JK, praticamente cruza um dos lados da cidade, com uma grande movimentação, ligação do centro da cidade aos bairros Jardim das Acácias, Vereira Tropical, Tropicalville, sentido também aos conjuntos habitacionais, Solado Curitiba e também conjunto habitacional Sol do Cerrado. São os bairros aí que ligam, e também tem o Jardim das Oliveiras também, né? Estava esquecendo do Jardim das Oliveiras, então, esse trânsito todo que passa pela JK, sentido a todos esses bairros aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E olha só, hoje, quinta-feira, a gente nota essa movimentação também nas principais ruas aqui da cidade
de Luiz Eduardo Magalhães, as vias também da BR-242, nos dois sentidos, também com muita movimentação neste período de meio-dia. A gente já nota o pessoal que sai do local de trabalho para aproveitar esse período de almoço aqui na nossa cidade. As duas vias da BR-242, sentido a BR-020 para quem vem de Barreiras, com muita movimentação. Também as duas paralelas também, os veículos que passam aqui também pelo perímetro urbano da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, a gente nota movimentação na Eduardo Campos também, Nedino Alves da Paixão, e pelo lado do centro da cidade, que também a Avenida Barreiras já recebendo uma grande concentração de veículos. Passei agora pouco em frente ali, a Caixa Econômica Federal, hoje movimentação desde as primeiras horas, muita movimentação, pessoal na tentativa de saque ali do auxílio emergencial e outros benefícios do governo federal. Por isso a gente notou esses dias da semana também essa certa movimentação em filas longas ali em frente à Caixa Econômica aqui no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E olha só, mais cidades do Oeste terão aí o trânsito interrompido, principalmente o transporte de passageiros, já fazendo parte dessa relação. E também de mais um decreto do governo do estado, a cidade de Angical. Angical fica ali próximo de Barreiras, também a cidade de Coripe, Jacorandi, e mais uma cidade também fazendo parte, a Lagoa Real. Essas cidades terão, a partir de amanhã, o transporte intermunicipal de passageiros suspenso devido aí à presença aí de pessoas infectadas pela Covid-19. Então, já valendo, já a partir desta sexta-feira, o impedimento no transporte de passageiros. Outra cidade que também vai fazer parte, não amanhã, mas ainda aguardando, portanto, a determinação pelo decreto do governo do estado da Bahia, Serra Dourada. Um detalhe a respeito da cidade de Serra Dourada. Transporte clandestino de passageiros levou, portanto, a Covid-19 para a cidade de Serra Dourada. A Secretaria de Saúde informou na tarde de ontem, quarta-feira, que uma van com transporte clandestino, ela foi interceptada, todo mundo foi aferido, e dentre essas pessoas que estavam nessa van, duas pessoas, dois cidadãos, acabaram aí sendo detectados a presença aí da Covid-19 no teste rápido. A Secretaria informou também que eles estão sendo acompanhados lá em Serra Dourada, que no momento eles passam bem. Então, transporte clandestino aí, duas pessoas encontradas dentro dessa van aí, com sintomas e também com a temperatura acima do normal, detectados pelo aparelho de infravermelho. A gente sempre vem falando também a respeito disso, apesar de estarem suspensos aí praticamente quase todo o estado da Bahia, mas muita gente ainda está trabalhando e transitando pessoas com transporte clandestino. A outra informação que eu trago aqui também, nessa edição do Jornal Direto ao Assunto, buscas presencial pelo trabalhador rural que está desaparecido, elas foram encerradas aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, suspensas por enquanto. A polícia, ela procura agora pela internet, através de fotografia ou até mesmo de denúncias. De acordo com a polícia, o cidadão Fábio Barbosa dos Santos, de 36 anos, ele foi visto pela última vez, na última sexta-feira, dia 10, nas imediações da fazenda, em uma fazenda no povoado de Galinhos, zona rural, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, e as informações que esse cidadão, ele apresentava confusão mental, nesse último dia que foi aí visto por populares lá no Galinho. Por causa do desaparecimento, as polícias civil, militar, fizeram buscas na região, GCM também, na terça-feira e quarta-feira, com apoio também e participação também dos bombeiros militares aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, inclusive uma cadela, que trabalha em buscas também, a desaparecidos, ela foi utilizada, drones também foram utilizados também, mas as equipes não acharam, não tiveram êxito, tanto a Polícia Militar, GCM, Corpo de Bombeiros e também alguns familiares não conseguiram obter isso na procura, então, desse cidadão. Segundo a polícia, é área muito grande, também uma represa no local que dificultou também o trabalho de todas aquelas pessoas que estavam
procurando esse rapaz. Então, aguarda agora informações, né, através, então, da internet. São as informações, as primeiras informações nesse começo de programa, Jornal Direto ao Assunto, aqui pela Moderna FM. Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo os boletins informativos da Covid-19 e outros assuntos ainda nesta edição. Vamos falar também do Flamengo campeão carioca para os torcedores. A noite ontem foi muito agradável, o Flamengo mais um título aí. A gente vai trazer também essas informações no finalzinho dessa edição do Jornal Direto ao Assunto. É com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. 12h, 11 minutos. Débora tem um recadinho pra gente? Super Lojas Nosso Lar é o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas e promoções das Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-9942-5461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. 12h, 13 minutos. O seu Eduardo Brasil está acompanhando a gente, comentou. Saudações rubro-negras, querida Raquel, porque ontem eu falei só acaba quando termina. Parabéns aí para vocês. Mais um troféu para o Mengão. Beijos na minha sobrinha Débora. Devolveu o beijo aí, Débora, pro seu Eduardo Brasil. Um beijo, tio Eduardo. Na Bahia, minha torcida é pro Vitória. Ô, seu Eduardo Brasil, me ajude. Me ajude aí, por favor. A dona Terezinha Batista Carrilho está acompanhando a gente. Estou assistindo. Um abraço para a senhora. Sempre acompanhando nossa programação. A Terezinha é tia do Antônio Correia Júnior, presidente aqui, vice-presidente da Fundação Alzira da Silva Correia. Quem está acompanhando pode participar também com a gente pelo nosso WhatsApp, 3628-2306, e lá pelo Facebook também. Ontem o nosso ouvinte Joame, Débora, trouxe uma pergunta lá no finalzinho do Direto ao Assunto, e eu enviei para o doutor Tiago Maia, ele respondeu, e vou trazer essa resposta aqui para o nosso ouvinte. Deixa eu só encontrar aqui a resposta para ele, porque o nosso tempo ontem extrapolou e já estávamos bem no final da entrevista, mas hoje eu trago a resposta para o nosso ouvinte. Deixa eu achar aqui rapidinho. Do Tiago Maia. Tá, pergunta do Joame foi: por favor, gostaria de perguntar ao doutor Tiago sobre a imunidade pós-Covid. O doutor Tiago respondeu: não foi comprovado ainda não se sabe se é duradoura ou temporária. A gente sempre ressalta aqui que é um vírus novo, tudo é muito recente, os médicos estão aí lidando com tudo isso, os cientistas pesquisando, mas as respostas são muito inconclusivas ainda. A gente não pode afirmar nada, nem os especialistas afirmam nada sobre a Covid, é tudo muito recente mesmo. E falando nisso, eu vou pedir para a Débora antecipar para a gente a sonora de uma profissional de saúde. Eu coloquei aqui direitinho para a gente vai trazer agora para vocês o relato de uma profissional de saúde que atua na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia, e ela trouxe um relato para a gente. De saúde, fui convidada a... Olá, boa tarde, sou profissional de saúde, fui convidada a relatar uma experiência vivenciada no Hospital Municipal de uma determinada cidade, o qual pertenço. Trabalho como técnica de enfermagem na linha de frente, na unidade Covid do referido hospital. E eu resolvi me posicionar mais como um alerta e uma reflexão referente a toda essa situação a qual estamos vivenciando atualmente, referente à pandemia
e é o novo coronavírus. Recentemente, tivemos um paciente recorrente na unidade, o qual testou positivo mês passado e recentemente retornou para o setor de internamento COVID, testando positivo novamente. É uma patologia nova, é tudo muito novo, e isso tudo nos obriga a relativizar as situações e também como um alerta para que as pessoas que já tiveram contato com o vírus não se sentir no direito de relaxar no quesito prevenção, achar que já teve e não vai ter mais. O que eu vivenciei junto com a equipe é uma prova de que é possível sim. Esse paciente, ele é recorrente. Nessa segunda leva, veio com mais intensidade, com mais gravidade, comparado à primeira contaminação. E é um ponto também que devemos relativizar, porque cada pessoa, assim como reage de uma forma a ponto de ser até assintomático, na segunda contaminação pode ser mais branda, né? Então, isso também pode ser muito relativo. E mais uma vez, é a prova de que nada é concreto e que é muito cedo para convicções. Então, eu acredito que devemos pontuar, compartilhar, né, as nossas experiências, nossas vivências, analisar melhor o nosso comportamento frente a esse vírus e continuar na luta com dedicação e responsabilidade. Para quem chegou agora, esse é um relato de uma profissional de saúde que atua na linha de frente de enfrentamento a essa pandemia, e ela traz o relato de um paciente que teve Covid, se recuperou e voltou novamente e teve Covid pela segunda vez. Então, o que a gente fala sempre aqui é tudo muito novo, como a profissional de saúde mesmo falou, e nessa segunda levada o paciente teve a Covid e com agravamento. A gente sempre tenta conscientizar os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham a gente pelo Facebook também, da importância de se cuidar todo o tempo. Vimos aí muitos casos de pessoas que, como já tiveram Covid, não utilizam mais máscara, vão para aglomerações. Então, a gente tem que tomar cuidado sempre, mesmo as pessoas que já tiveram a doença, porque nada é conclusivo. Esse exemplo é de que é possível isso acontecer. A gente viu isso acontecer na China também. Pessoas que já tinham tido a doença pegaram novamente. Então, a gente só vai saber, talvez, lá para 2021, ter mais certezas, talvez, no próximo ano. Então, fica o alerta aos nossos ouvintes. O Kleber Cabral está acompanhando a gente lá pelo Facebook, comentou: boa tarde, Raquel, Débora, ótima quinta-feira. Uma ótima quinta-feira para você também, Kleber. Obrigada pela audiência. A dona Terezinha comentou: estou sempre com vocês e com o Júnior no coração. O estado de São Paulo está desesperador por causa desse vírus. Abraços. Pois é, São Paulo ainda é o epicentro aqui no país. O estado onde tem maior número de casos e mortes também, infelizmente. A Bahia também já ultrapassou as 2.000 mortes. E, infelizmente, a gente tem que trazer essas informações, esses dados, para tentar chamar a atenção e conscientizar as pessoas. É muito importante a sua atitude individual. Cuide-se e cuide de quem você ama também. Depois eu vou trazer os dados sobre as comorbidades, as principais comorbidades que têm agravado a Covid no nosso estado. E são doenças muito frequentes na população. É importante, você que não tem doença anterior, você que não tem comorbidade, é importante você cuidar das pessoas que têm essas comorbidades. O Kleber Cabral comentou aqui, mais uma vez, queria falar que, para mim, futebol sempre foi sinônimo de alegria. Hoje, para mim, é uma falta de respeito. Não concordo com a volta de jogos, o que vão comemorar uma vitória, um título, enquanto muitas pessoas estão sofrendo com perdas de entes queridos.
É o que falta nas pessoas. Humanidade e empatia. Minha opinião. Concordo com o Kleber Cabral aqui. O Douglas Batista faz o programa de esporte, também tem essa opinião. Muita gente é contrário, mas voltou, infelizmente, voltou, né? Mas o que comemorar nesse momento de tanta morte, tantas famílias perdendo entes queridos. 12h21, na ponta da linha com a gente, o secretário de Saúde de Jaborandi. Oi, secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, ouvintes. Para mim é uma grande honra estar participando do programa de vocês, para que a gente explanar, informar todos vocês, a região, sobre os casos Covid em Jaborandi. Porque é aberto a discussão, viu? Tá bom, secretário, a gente que agradece pela sua disponibilidade em conversar com a gente ao vivo. Deixa só para contextualizar para os nossos ouvintes, o município de Jaborandi, aqui no Oeste, distante cerca de 300 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães, passou mais de 50 dias, isso mesmo, sem casos novos de Covid-19. É um município pequeno, não é, secretário? Com quase aí 9 mil habitantes, para contextualizar para os nossos ouvintes, e esse dado é do IBGE também. Então, a gente entrou em contato com o secretário e foi muito solícito, falamos também com profissionais de saúde de Jaborandi, muito interessante, pessoal muito aberto a conversar com a gente aqui no Direto ao Assunto de hoje. Aí eu quero te perguntar. Ok. Tá bom. Secretário, a gente teve esse período aí de mais de 50 dias sem novos casos, não é isso? Eu quero entender quais as medidas que o município tem tomado desde o início da pandemia. Nossa ligação caiu, parece. Caiu, não foi, Débora? Ele falou que tá com problema de telefonia, né? Então, pois é, nosso entrevistado estava na ponta da linha, mas infelizmente a ligação caiu. Eu falei ontem com a Dulce, lá da Secretaria de Saúde do município de Jaborandi. A gente sempre acompanha os boletins do Estado e nos chamou a atenção esses dias, todos esses dias que o município de Jaborandi passou sem novos casos. Infelizmente, na última segunda-feira, registraram 2 novos casos lá, 2 novos casos em Jaborandi. O secretário está me ligando aqui pelo WhatsApp, Débora. Eu vou desligar e aí vou pedir para você ligar por aí para ele, então? Tá bom? Ele vai, talvez funcione pela internet melhor do que pela telefonia, não sei. A gente tem esse problema aqui mesmo, infelizmente. Daqui a pouquinho a gente retoma com o secretário Valdeir Brito, secretário de Saúde lá de Jaborandi. Acho que Débora conseguiu contato com ele já. Jaborandi, que passou mais de 50 dias sem novos casos de Covid, estava liderando lá, estava na frente, a gente trouxe aqui para vocês, do Direto ao Assunto. E a gente vai conversar com o secretário de Saúde do município. De volta com o secretário. A gente tem esse problema de telefonia mesmo aqui no Oeste, infelizmente. Tá me ouvindo, secretário? Tô sim, pronto. Eu queria pedir desculpa, na nossa cidade tem um problema de linha. A gente vamos pela internet, que é melhor. Tá bom, vamos sim. Então, posso estar me ouvindo, todo mundo? Te ouvindo muito bem. Certo. Então, 19 de março desse ano, a gente decretou emergência em saúde pública no município, como em todos os municípios vizinhos nossos aqui, por interação da UPB, fruto de uma reunião feita no dia 18 de março em Barreiras. Lá estava o prefeito Luiz, estava todos os prefeitos aqui da região Oeste. Daí para cá a gente vai acrescendo, né? A gente montou o comitê gestor na nossa cidade, de onde esse comitê gestor vai decidir financeiramente ações, prestação, transparência e condução dos trabalhos para a Covid-19. Esse comitê vai ser regulamentado através de algumas resoluções de conselho. Daí a gente também entrou no consórcio da saúde da Bahia, com as barreiras sanitárias nas entradas nas principais rodovias do nosso município, para fazer um monitoramento e cadastramento de quem vem de fora. Até porque as doenças, o coronavírus vai chegar na nossa região, na nossa cidade, trazido de fora. É uma doença, não é doença que ela cria, ela é pegada e é transmitida, transportada. É assim? Então, nosso cuidado é fazer uma barreira sanitária, não a barreira que o pessoal, espero que no município de vocês aconteça a mesma coisa daqui, o pessoal pensa que a barreira sanitária é uma blitz. E diferente desse, a nossa barreira sanitária é orientativa, educativa e informativa, né? Vai orientar o cidadão como se portar, você veio de fora, como se portar dentro do município de Jaborandi. No caso, a gente teve o primeiro caso no mês de maio, uma senhora que veio de São Paulo, estava em tratamento em São Paulo,
ela chegou no nosso município por volta de 12 de junho, mais ou menos, ou foi no 12 de maio, e ela veio apresentar sintomas e deu entrada no hospital municipal da nossa cidade. O médico suspeitou, fez o teste rápido, deu positivo, e a paciente, nas próximas horas seguintes, começou a apresentar quadros clínicos crônicos, típicos respiratórios, o que levou à internação. E no mesmo dia, a gente conseguiu transferência para o HO, o hospital referência para nós aqui. Sim. Essa paciente ainda se encontra internada na ala Covid do HO até hoje, por isso que ela nunca recebeu alta no boletim. O estado da deu alta, mas eu só vou dar alta no boletim assim que ela receber alta hospitalar. Claro. E ficou mais ou menos mais de 50 dias, graças a Deus, não tem nenhum caso no nosso município. Aí, nesse último dia 7 agora, 2 pacientes de Jaborandi, não é um paciente não, 2 cidadãos, foi a Salvador resolver um problema com um caminhão roubado, tinha lá uma perícia, não sei. Eles foram a Salvador e assim que chegaram, o pessoal que teve contato lá testou positivo. Isso foi na quinta ou sexta-feira, e quando foi na segunda, os 2 pacientes apresentou sintomas. Daí começou os casos suspeitos subir em Jaborandi, porque tem família, tem terceiros que tem contato. Daí hoje, o boletim atual, de ontem, atualizado ontem com os 3 últimos testes, a gente fez com Suave. Jaborandi hoje encontra aqui com 5 casos confirmados, 9 esperando o resultado de LACEN e mais de 30 em monitoramento. Ok? Ok, secretário. A gente está conversando com o secretário de Saúde de Jaborandi, aqui no oeste da Bahia, o Valdeir Brito. E ele está contando para a gente as medidas que o município tomou desde o início da pandemia. A gente falou desses mais de 50 dias que o município passou sem novos casos, estava liderando no oeste dos municípios que estavam dando indícios de controle da pandemia. Aí, por conta desses casos exportados, como ele mesmo colocou, as pessoas foram para Salvador, quando voltaram, estavam com sintomas, e aí mais pessoas também que tiveram contato com esses pacientes também ficaram doentes, e no momento, 9... Repete para mim, desculpa, secretário, o total mesmo de pessoas? 9 aguarda resultado, 9 têm sintomas e aguarda resultado lá 100, 5 foram confirmados, e a gente tem por volta de 25 a 30 em monitoramento. Não apresentou sintomas, mas teve contato, a gente vai assistir esse pessoal de perto. Até então, a gente considera sobre controle, né? Porque a gente sabe onde foco, sabe onde é que a gente tem que investigar. Então, a gente ainda está com a situação de controle. Ainda, né? Mas saliento que a nossa população, como a de todo o país, e vocês podem observar os gráficos de país, o Brasil está oscilando. Sobe, desce, sobe, desce. Os outros países subiu e desceu, não subiu mais. Então, a colaboração da população é essencial. Entender a dor do próximo, ter algum senso de coletividade para a contenção do vírus é a única solução. O poder público está fazendo o que nós estamos operando no limite, e para ter resultado a gente precisa da colaboração de todos. Claro. Você falou aí que o município de Jaborandi tem hospital municipal? A gente tem um hospital municipal e a gente tem um hospital campanha que atende, a gente consegue atender até 8 leitos e tratar de casos leves a moderados para regulação. Interessante. Né? Sim, a gente tem 2 hospitais e um centro só para atender Covid, até porque as outras doenças não vai ficar com a mão no queixo esperando, né? O Covid. Então, o que eu puder evitar de trazer e contaminar o nosso hospital, os meus funcionários do hospital, os pacientes que estão na internação, a gente monta um centro de referência, o Hospital Campanha Covid-19 de Jaborandi, e nesse hospital campanha será triado o pessoal suspeito, será coletado material lá para blindar o hospital municipal e continuar fornecendo serviço de saúde com qualidade e segurança. Jaborandi não tem mortes por Covid, não é isso? Graças a Deus não tem nenhuma morte. Ok. Secretário, eu queria que você falasse para mim dessa estrutura do hospital municipal de vocês. Eu trouxe no início que é um município pequeno, tem a população de cerca de 9 mil habitantes, né? Distante... O hospital tem 8.385 pessoas, mas tem mais, está beirando 9 mil mesmo. Uhum. Então, o nosso hospital municipal é um hospital de pequeno porte, né? Essa questão de população versus estrutura, de acordo com a população. O nosso hospital é um hospital de pequeno porte. A gente tem que até 30 leitos hospitalares no hospital municipal. Aqui nós fornecemos serviços de cirurgias em geral. A gente consegue fazer aqui a cesárea, uma hérnia, vasectomia, esterectomia. A gente faz tudo no nosso hospital. Graças a Deus tem uma equipe de cirurgião muito bom. E a gente montou uma estrutura à parte, né? Em parceria com a Igreja Católica, se deu os salões do CTL.
A gente montou uma estrutura lá, nesse hospital, o Hospital Campanha, entre o administrativo e a equipe administrativa, a equipe de limpeza, a equipe de manutenção, a equipe técnica, a equipe de enfermagem. E, graças a Deus, hoje eu fechei com a equipe médica. Então, a gente comporta até 8 leitos nesse Hospital Campanha, que vai tratar de casos leves que necessitam de internação para regulação. Infelizmente, Jaborandi, como vocês acabam de citar, um município muito pequeno, a gente não tem estrutura para cuidar de um. Se um paciente sozinho vier a ficar grave, a gente não tem condições, não tem estrutura para dar os primeiros socorros. Então, a nossa saída aqui é a regulação. A gente vai botar ele na regulação. A gente tem o monitor cardíaco, temos ventilador pulmonar, que vai ali dar uma segurança, dar uma base ou prolongar até o tempo de regulação. Mas ainda, assim que o paciente nosso está moderado, ele vinha a evoluir o quadro para grave, esse paciente vai ser regulado por um hospital de referência de apoio do Estado. Ok. Certo? Certinho. A gente está conversando com o secretário de Saúde de Jaborandi, município aqui do oeste da Bahia, o secretário Valdeir Brito. Secretário, qual o tempo de distância, geralmente, quanto demora para você tirar um paciente daí de Jaborandi e enviar para o HO, que é o Hospital de Referência aqui do oeste? A senhora refere a tempo de transporte ou a tempo de espera para regulação? Você pode falar para mim as duas coisas, que eu agradeço. Pronto. No último dia 29 de abril, o Estado vinculou as regulações para o centro, a central de regulação. Antes a gente tinha a regulação regional, que era muito bom, flexibilizava, facilitava, conhecia a demanda e a realidade dos municípios aqui do Oeste. A regulação foi extinta e todos os leitos vai ser regulado pelo Central de Salvador. Então, nessa regulação, eu e alguns secretários aqui da Bacia do Oeste, da Bacia do Rio São Francisco, a gente tem que queixar ao Estado. Infelizmente, o tempo de regulação demora de 6 a 7 horas. Depende muito. Agora que a gente tem notícias aí em redes sociais que o HO está colapsando a rede Covid, a gente preocupa porque daqui só vai para a capital agora. Sim. Então, a gente, liberando a vaga, a gente tem média de 3 horas para estar dentro do HO. É rápido. Daqui lá é rápido. Sim. Quantas horas, desculpa? Se Deus o livre, for para conduzir... Oi? 3 horas, De Jaborandi para o HO. Isso. E o tempo de regulação varia aí de 5 a 7 horas até sair a vaga. Sairia, Uhum. Mas agora, pela notícia que nós temos, a HO está colapsando a rede Covid. A nossa saída é a capital. A capital a gente tira com 12 horas. No caso aí, que quase não tem fluxo da estrada, deve ter tirado com 9, 10 horas. Mas é bem longe. Afinal de contas, são 1.000 quilômetros, Sim. É importante a gente conversar com o secretário de Jaborandi. A gente contextualizou que é um município pequeno. A gente sempre fala que da capacidade hospitalar do oeste da Bahia, temos muitos municípios pequenos, como Jaborandi aqui, que apesar do hospital municipal, como o secretário ressaltou, que é importante e bacana a iniciativa do município, mas ainda assim, quando o caso tem agravamento, a referência é o HO, que fica a 3 horas de distância de Jaborandi, por exemplo. E agora que a gente tem essas informações aí que não são muito boas, de o HO chegar ao colapso, a única opção seria Salvador, que demora ainda mais. Então, a gente quer conscientizar essa população, todo mundo que ouve a gente, da importância de se cuidar individualmente, porque a gente não tem capacidade hospitalar. E o que a gente tem observado também é que o Estado demora a aumentar os leitos de UTI no HO, e parece que essa atenção está sendo mais para o sul e extremo sul, que eles sempre estão aumentando o número de leitos lá, mas esquecem da distância do oeste e desses municípios pequenos que não têm capacidade hospitalar, e até dos grandes também, que vai chegar um momento que, infelizmente, talvez, a gente torce para que não, mas pode acontecer da gente não ter mais leitos de UTI disponíveis. Secretário Valdeir, eu quero te agradecer e... Você falou para a gente, que a situação em Jaborandi é considerada controlada. Realmente, vocês têm poucos casos confirmados e nenhum com agravamento, como você trouxe para a gente. O que fazer nos próximos dias? Quais são as ações para os próximos dias? Bora lá. Te adianto, agradeço eu pela a honra de estar com vocês, que importam, que têm o poder de propagar a boa informação, de manter os seus ouvintes informados.
até porque serve como orientação e precaução também. Sim. Saindo alguns resultados hoje, que a gente está aguardando hoje, a próxima agenda para coleta é domingo, a gente está aqui com o comitê caminhando para o isolamento a suspensão de alguns serviços não essenciais dentro do município, até evitar o fluxo de aglomeração de pessoas. Ok? Secretário, obrigada, viu? Um ótimo trabalho para vocês aí. Obrigada, senhora. Tenha um bom dia. Bom dia a todos aí, os ouvintes da rádio. Um abraço a todos. Vamos se cuidar, fiquem em casa, tomem cuidado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Como eu falei anteriormente, nós temos vários municípios com população pequena, sem estrutura, sem capacidade hospitalar. Vocês viram aí? Imagine um paciente com agravamento sendo transportado de Jaborandi para o HO, 3 horas de deslocamento. A gente fala aqui, né? Eu espero que os nossos ouvintes sejam conscientes, que essa mensagem chegue a alguém, que se alguém se conscientizando já é muito. A gente acompanha pelos comentários dos nossos ouvintes que as pessoas estão se conscientizando. A gente fica muito feliz com isso. Essa regulação mesmo aí que o secretário de Jaborandi criticou, eles estão concentrando tudo em Salvador. Isso dificulta muito para a gente aqui do Oeste. Estamos a 900 quilômetros de Salvador. A gente falou aqui de Jaborandi. Jaborandi tem quase 8 mil habitantes. Mas temos também Catolândia, que tem pouco mais de 3 mil habitantes. Vanderlei, 12 mil e pouquinho. Cotegipe tem quase 14 mil habitantes. Feira da Mata, quase 6 mil habitantes. Angical, com quase 14 mil habitantes. A Baianópolis também, com quase 14 mil habitantes. Coribe. A gente tem também Tabocas do Brejo Velho, Serra do Ramalho, São Félix do Coribe. Formosa do Rio Preto já tem um pouquinho mais de população. A gente tem Morpará, com quase 9 mil habitantes. São municípios pequenos, sem estrutura hospitalar, e quase a totalidade dos municípios do Oeste já tem casos confirmados de Covid-19. 30 dos 36 já tem casos registrados. Temos mortes também nos municípios do Oeste. Então fica o alerta mais uma vez da importância da sua atitude individual. A sua atitude individual vai afetar o todo. Porque se você não se cuida e eu me cuido, essa mesma vaga que não existe para você não vai existir para mim. Então a gente precisa fazer essa reflexão diária. Até que ponto o meu direito e até onde eu estou afetando o direito da outra pessoa. É muito importante ter essa reflexão. Agora é 12h38. Na volta, a gente vai falar sobre estresse pós-traumático com o nosso colunista, o psicólogo Adelvan Alcântara, na coluna Mente Sã, daqui a pouquinho. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Sicredi União, informa a hora certa. 12h37. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Super Verão Nosso Lar. Climatizador Unvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12 mil BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Volta loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui.
Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. Dei um Zig no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:40. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, 12:42. Débora já vai fazer o contato com o professor Adelvan, nosso colunista de toda quinta-feira, Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara. E vamos falar de estresse pós-traumático daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou trazer para vocês aqui, falando dos municípios. Na segunda-feira eu falei de 8 municípios que estavam dando indício de controle da pandemia. E a gente falou também que esses dados são muito dinâmicos, que existem essas ondas da doença, então tudo pode mudar de um dia para o outro ou de 3 em 3 dias. Na segunda-feira, eram 8 municípios do Oeste que estavam há mais de 15 dias sem novos casos de Covid-19. Hoje, quinta-feira, dia 16, 3 dias depois, são apenas 5 municípios que estão há mais de 15 dias sem novos casos de Covid. Vanderlei está há 42 dias sem novos casos, Catolândia com 32 dias sem novos pacientes, Tabocas do Brejo Velho, Baianópolis e Feira da Mata estão há 18 dias sem novos casos. E Mansidão, que a gente falou aqui, que decretou lockdown, foi o município que tomou as medidas mais duras no Oeste e está entrando no 13º dia sem novos registros de Covid. Até o momento, dos 36 municípios do Oeste, 30 já registraram casos de Covid-19. A gente traz esses dados para vocês. Depois eu vou falar das principais comorbidades que agravaram os casos de Covid-19 aqui no estado e levaram, infelizmente, essas pessoas à morte. Agora, 12:44. O professor Adelvan está com a gente. Oi, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel, como vai? Boa tarde, Débora, os ouvintes da Rádio Moderna. Vamos bem, professor. Vamos bem aqui. Deixa eu trazer seu currículo. Psicólogo, professor, especialista em terapias cognitivo-comportamentais, mestre em educação e coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, Unifaaf. E o tema de hoje é estresse pós-traumático. E aí, professor? É isso, né? Acho que tem sido bem interessante esses momentos. Às vezes recebo algumas mensagens nas minhas redes de pessoas que nos ouvem e que, de repente, pararam para pensar um pouquinho mais em sua saúde mental, né? Sim. Nós que trabalhamos com saúde mental, nós temos uma perspectiva, uma reflexão de que nós, profissionais da saúde mental, quer seja psicólogos, psiquiatras, somos procurados como a última saída. Depois que as pessoas já tentaram diversas formas de tratamento sobre as questões psíquicas, é que pensam em procurar um profissional da saúde mental, e eu tenho visto já a partir dessa coluna alguns movimentos de pessoas mandando mensagem, querendo marcar consulta ou indicação de outros profissionais, e isso é muito bom para a comunidade de Luiz Eduardo Magalhães. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o estresse pós-traumático. Então vai ser uma coluna bem curtinha, porque o estresse pós-traumático é algo bem prático, né? Trata-se de algo que eu acredito que bastante pessoas que nos ouvem nesse momento pode ter vivenciado, vivencia ou conhece alguém que tem passado por isso.
A Unifesp, né, tinha divulgado uma pesquisa recentemente, na verdade no ano passado, em que ela sinalizava que cerca de 15 a 20% das pessoas que tinham sofrido de alguma forma algum caso de violência, quer seja urbana, agressão física, verbal, abusos sexuais e diversas outras formas de violência, ou passaram por algum tipo de acidente ou catástrofes de forma natural, quer seja das chuvas ou etc., tenha desenvolvido quadros de estresse pós-traumático. E quando a gente fala de estresse pós-traumático, a gente está falando de uma condição psíquica, né? Um conjunto, na verdade, de sinais, quer seja físicos ou psicológicos, que eles começam a aparecer em decorrência de uma experiência do sujeito sobre algo ou alguma situação, ou ter testemunhado ou até mesmo vivenciado atos de violência que acabou traumatizando de alguma forma. E aí, esses atos de violência, vale lembrar que eles estão, na maioria das vezes, associados à ameaça da vida. A ameaça à vida do próprio sujeito ou à vida de terceiros. Eu me lembro de, no segundo programa em que nós começamos a coluna, eu sinalizei sobre uma pesquisa americana que dizia que após a pandemia restaria bastante questões psíquicas para poder ser trabalhado, e a gente não pode esquecer que uma delas perpassa o lugar do estresse pós-traumático. E ouvindo a rádio agora pela manhã, né, e o programa de agora meio-dia, principalmente quando ouvirmos a fala da profissional de saúde, né, que está aí na linha de frente, que traz seu relato sobre a contaminação, o tratamento e depois a contaminação novamente do sujeito, a gente precisa, neste momento, pensar, inclusive a respeito desses profissionais da saúde, porque a gente tem visto já pesquisas, estudos na área da psicologia e psiquiatria, que sinalizam o adoecimento desses sujeitos da saúde que estão na linha de frente, em decorrência, inclusive, desse movimento traumático. Né? Então, além da violência, as catástrofes também têm esse movimento de adoecer as pessoas psicologicamente. Verdade, professor. E aí a gente precisa sinalizar, Raquel, de que as pessoas elas costumam pensar na saúde mental delas, primeiro a partir daquilo que acontece no corpo físico, né? As pessoas têm medo da morte do físico e elas esquecem que a própria psique também pode matar. Os pensamentos, as ideações e todos os movimentos decorrentes das formas de viver. E os sintomas do estresse pós-traumático, ele perpassa inclusive o lugar do corpo físico, que não só do lugar da psique. Né? A gente vai ver, por exemplo, dentro das teorias, a subdivisão de classificações do modo como o estresse pós-traumático se manifesta, e um desses modos é a partir do corpo. Então, e aí a gente precisa entender que o estresse pós-traumático ele está muito associado a um quadro de ansiedade. Né? Então, ele está configurado nessa condição ansiosa. Então, a gente vai ver pessoas terem taquicardia, dor de cabeça, alguns têm distúrbio do sono, dificuldade de concentração e etc., e não se dão conta de que isso é fruto de uma experiência traumática em decorrência de diversas violências que podem ter presenciado ou até mesmo sofrido. Porque uma das características do estresse pós-traumático são os feedbacks, são as lembranças. Então, o flashback, né, aquela retomada das memórias vivenciadas por meio de pensamentos automáticos, de pensamentos intrusivos, que ele vai perpassando a psique, perpassa na velocidade da luz, o pensamento automático, a gente não tem controle, e faz com que o sujeito reviva, ele rememore aquela experiência traumática. É aquele sujeito que, de repente, por exemplo, no âmbito da violência doméstica, em que daqui a pouco a pessoa ela está deitada e ela começa a ter as mesmas sensações que teve quando sofreu alguma agressão, ou diante de um assalto, ou diante de um fato de catástrofe natural e etc., ele passa a reviver, a ter um flashback daquele momento. E isso perpassa também o corpo físico, que vai criar uma ansiedade, o corpo vai reagir, e esse sujeito pode, então, criar outras alternativas, né? Que seria, então, o lugar do isolamento social, a pessoa passa a fugir de determinadas situações, de determinadas pessoas,
a relacionar o ato violento com alguns traços de figuras que não são violentas, e aí começa um movimento de transferência. Então, quando a gente fala de estresse pós-traumático, a gente está falando de um movimento que é real e que muitas vezes as pessoas minimizam esse lugar do sofrimento mental na vida de outras pessoas, dizendo, isso é besteira, você está com mania, está criando caso, que nada, isso aí é um encosto, é alguma outra coisa, e tira a responsabilidade sobre o processo do adoecimento e transfere essa responsabilidade a partir de suas crenças, quer sejam religiosas, quer sejam pessoais, e o sujeito permanece no âmbito do sofrimento psíquico. Imagina, eu sempre trago, quando vou fazer algum movimento de psicoeducação com os meus pacientes, de que o corpo, quando ele está ferido, o médico ele vai passar uma pomada, ele vai passar um medicamento em decorrência daquela ferida. No âmbito da psique, esses traumas, essas questões, elas precisam ser trabalhadas no âmbito da psicoterapia, e a terapia cognitivo-comportamental é excelente para esse tipo de tratamento, como também, se necessário, com acompanhamento psiquiátrico por meio de um medicamento, para que a pessoa consiga ir retomando o controle da sua vida. Né? Uma das minhas preocupações na formação dos meus alunos lá no Unipaap é principalmente que eles compreendam de que tem pessoas que sofrem e que não pode minimizar esse sofrimento psíquico em decorrência daquilo que eu não vejo, só porque o outro diz sentir. Então, o sentimento do outro precisa ser valorizado, porque cada um sabe o quanto lhe pesa e o quanto lhe dói as suas próprias questões. Então, para deixar claro aos ouvintes, o estresse pós-traumático é essa sensação que a gente tem. É quando alguém chega, por exemplo, e só pela zoada da chave, você já começa a recobrar os abusos, recobrar a violência. Ou, de repente, tem pessoas que têm estresse, possuem alguma questão relacionada ao estresse pós-traumático num acidente de carro, porque vivenciou e não consegue dirigir, por exemplo. Uma das consequências pode ser essa. Então, o estresse pós-traumático ele pode afetar diversas áreas da vida das pessoas. E o estresse nada mais é do que esse reviver, do que essas emoções, esses sentimentos, essas percepções, essas sensações geradas a partir de fatos concretos que lhe causou dor ou sofrimento, ou que lhe pôs sobre a iminência do morrer, quer seja no próprio sujeito ou quer seja em um terceiro. Aí fica o convite para que as pessoas busquem os apoios psicológicos por meio das clínicas, da clínica escola, por meio de psicologia do centro universitário, assim como outras clínicas de outras instituições de formação que tem na cidade, ou profissionais da psicologia, ou profissionais da psiquiatria. Não tem nada de mais. Psiquiatria e psicologia não é só para tratar a loucura, é para tratar, inclusive, aquilo que você não consegue controlar em você mesmo. Então, de repente, você está sofrendo e não se deu conta de que esse sofrimento está enraizado em uma experiência que você teve e que você não conseguiu controlar, e que disse, mas está resolvido, passei por aquilo e foi. E quando, na verdade, ainda tem algumas questões para serem tratadas. Então, fica aí o convite para que as pessoas, do mesmo jeito que dão atenção ao seu corpo físico, dê atenção também à sua psique, para que consigam viver da melhor maneira possível. Porque é muito bom encontrar um lugar de paz dentro de nós. Era isso para hoje. Débora está aqui botando palminha para você, professor, porque a gente fica aqui realmente, né? É um momento que a gente para refletir, é importantíssimo esse momento. A gente agradece mais uma vez e até a próxima quinta-feira, então. Até a próxima quinta, e a gente precisa marcar o Zoom depois da pandemia, viu? Aí a gente já convida. Vamos todos, então. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Já aguardando o Bonfim, ele que vai trazer informações pra gente. E como eu digo também aqui, a gente quer trazer sempre notícias boas, mas infelizmente nesse período a gente está tendo dificuldade para trazer notícias boas. Eu trouxe na segunda lá os 8 municípios que estavam dando indício de que estão controlando a pandemia. Hoje já são 5, mas a gente vai trazer informações boas também. E esse momento de psicologia com o professor Adelvan é importante para a gente refletir. É importante demais a gente cuidar da nossa saúde mental e tirar esses preconceitos que a gente tem em relação à saúde mental, como o professor Adelvan falou.
é importante a gente cuidar do corpo como um todo, inclusive da mente. Bonfim está com a gente. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel. A gente volta para a gente finalizar, né? Sempre trazendo, finalizando o programa, o boletim informativo da Covid-19 de algumas cidades próximas aqui a Luiz Eduardo Magalhães, cidade próxima à cidade de Barreiras, né? Na verdade, nós aqui ficamos no extremo aqui, tá na divisa com Tocantins. Cidade de Barreiras, inclusive, com mais casos, né? Foram divulgados no último boletim um total de 33 novos casos da Covid-19, agora se aproximando já de 700 casos positivos. Hoje, o boletim informativo traz aí 697 casos positivos divulgados ontem à noite pela Secretaria de Saúde da cidade de Barreiras, inclusos esses 33 novos casos. Recuperados, a Secretaria, ela traz um número de 411 casos, né, de pessoas já recuperadas, desse total aí de quase 700 casos. Em análise, também um número muito grande. Lá na cidade de Barreiras são 217 coletados amostras, né, de material para análise, aguardando, portanto, o resultado aí, 217. São 8 pessoas internadas, segundo as informações da Secretaria de Saúde. Infelizmente, 9 óbitos computados aí, desde quando teve início aí a pandemia do coronavírus, da Covid-19 lá na cidade de Barreiras, aí quase 10 mortes, infelizmente. Luiz Eduardo Magalhães estava conferindo agora há pouco, Raquel, depois você dá uma olhada aí, mas parece que o boletim ainda não saiu, né? Ontem, confirmados aí 540 casos, 398 até o último boletim informado ontem aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. 29 estavam aguardando aí o resultado de material em análise. São Desidério, próxima cidade de Barreiras, 114 aumentou. Na cidade de São Desidério, 114 casos confirmados, dos quais 81 já curados. E também tem um número grande também aguardando aí a análise, são um total de 40 pessoas aguardando, portanto, o resultado de análise lá em São Desidério. Riachão das Neves, 59 casos positivos, 54 recuperados, 30 em monitoramento, né, informação, portanto, da Secretaria de Saúde lá na cidade de Riachão das Neves. São, portanto, aí os casos, né, das principais cidades do oeste da Bahia. A gente traz todos os dias essa informação para que o ouvinte fique atento. Tem muita gente aqui que é de São Desidério, trabalha e mora aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tem também gente de Riachão das Neves, tem de Barreiras, muita gente de Barreiras, ou seja, de todo o estado da Bahia tem gente aqui que trabalha ou mora aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Para finalizar, Raquel Santana, saindo um pouco desse assunto da Covid-19, né? Parabéns aos torcedores do Flamengo, Flamengo campeão carioca, né? Saudações rubro-negras a todos os torcedores do Flamengo e aos contras também que ficaram até tarde da noite acompanhando, torcendo contra. Infelizmente, mais uma vez, né? Não deu certo e não vai dar certo. Flamengo pela 36ª vez campeão carioca. Falta só agora o Campeonato Brasileiro, que vai começar já no início do mês de agosto. Falta a Copa do Brasil, a Libertadores da América, ou seja, o Flamengo está preparado para tudo isso. Grande abraço para você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, flamenguista Débora e a todos os flamenguistas do Brasil. Grande abraço. Até amanhã. Até amanhã, Bonfim. Obrigada pelas informações. Débora tem um recadinho para a gente. Antes, tem participação do Jocélio Beni. Gloriosa participação. Acredito que em relação ao colunista, o professor Adelvan Alcântara, um abraço para o Jocélio. O professor Adelvan é maravilhoso mesmo. A gente fica aqui babando. Uma hora, a Débora tem um recadinho para a gente. Super Lojas Nosso Lar, é o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas, promoções das Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 99942 5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos um serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor.
O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Tem participação, Débora? Tem sim, o do Jocélio Bene, inclusive. Ele disse... Jocélio tá lá e cá. Isso, ele falou, muito obrigado pela resposta à minha pergunta, Raquel e Débora, já que a testagem da população é inviável ainda por falta de insumos. A testagem de comorbidades que se agravam com a Covid-19 deveria ser intensificadas. Mutirões de diabetes, obesidade, cardiopatias e doenças pulmonares, já que existem muitas pessoas que têm essa doença e não sabem. Ótima sugestão aí do Jocélio. Infelizmente a gente sugere aqui, mas as pessoas não acatam as sugestões não. E como ele colocou, né, na Bahia o ranking é assim: hipertensão, diabetes, doença cardiovascular. E tem uma curiosidade, 320 pessoas morreram sem comorbidades, sem nenhuma comorbidade no estado. Obesidade vitimou aí 206 pessoas, doença renal crônica 193 pessoas e doença respiratória crônica 149 pessoas. Ótima sugestão do Jocélio, essa testagem, porque realmente muita gente convive com a doença e não sabe que tem. É o Joame, desculpa, é o Joame que tá comentando aqui. É o Joame. Obrigada, Joame, pela sua participação. Joame sugeriu aí a testagem para saber se essas pessoas, né, as pessoas têm essas doenças, essas comorbidades. Muita gente vive com hipertensão, não sabe. Muita gente é diabética, não sabe. Muita gente até suspeita que está com obesidade, mas também não tem certeza absoluta. Então, seria interessante mesmo essa testagem e esse diagnóstico para as pessoas, para que elas se cuidassem ainda mais. É bom a gente se cuidar e tentar se cuidar ao máximo. É isso, chegamos ao final do Direto ao Assunto, Débora. Boa tarde para você, obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde a todos que nos acompanharam hoje no Direto ao Assunto. A gente vai encerrando nossa edição de hoje, da quinta-feira. Voltamos amanhã com mais informações. Uma excelente tarde para todo mundo. Vocês ficam agora com Débora Muniz e o Revista Moderna. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!